Olá, minha gente, boa tarde a todos. Começou a Copa do Nordeste e Alagoas teve uma tristeza e uma alegria. Os detalhes daqui a pouquinho. Iniciamos com o campeonato estadual. Foram 4 jogos. Em Olho d'Água das Flores, o Céu venceu o Penedense por 2-0. Vamos ver como foram os outros jogos. Cadu foi quem abriu o placar da partida entre Murici e CSE. Mas 2 minutos depois, o Murici empatou com um gol de Roger. O jogo quase que terminou empatado, mas no finalzinho do segundo tempo, Josi fez o gol da virada. Terminou assim no Municipal de Arapiraca, Murici 2, CSE 1. Santa Rita e Coruripe mantiveram suas invencibilidades na competição. Após um jogo com várias bolas na trave e alguns lances perigosos, a partida terminou do jeito que começou, 0-0. Já o Asa venceu o Comercial de virada e assumiu a liderança isolada no campeonato. Jogando em casa, o Comercial chegou a sentir o sabor de pelo menos um empate. Seria o seu primeiro ponto. Se não fosse a eficiência do artilheiro Lima, o goleador do Asa fez o seu 7º gol no campeonato. Os 2 gols da vitória. E olha que o segundo saiu nos descontos. Não eram só campos opostos, a situação de cada equipe também estava assim. O Asa vinha de 2 vitórias, o Comercial de 2 derrotas. No começo, o time de Arapiraca dominou e jogava no campo do adversário. Já do meio para o fim do primeiro tempo, o jogo equilibrado, mas pouco empolgante. Sem criação, pouca bola no chão, sem perigo. Puseram a culpa no gramado. Só que depois do intervalo foi outra partida. O Asa voltou como começou, mas agora já foi logo chegando com 2 jogadas de perigo. Mas coube ao time da casa, que também voltou, diferente, a abrir o placar. Aos 8, Cafezinho bateu a falta com precisão, foi na trave. Na volta, Thiago Silva, de um belo voleio, bateu para o gol aberto. Comercial abrindo o placar. Mas 8 minutos depois, Lima começou a mostrar por que é o artilheiro do alagoano. Ele começou a jogada. Miller, que tinha entrado, pegou lá do outro lado, armou. Rai finalizou e o goleiro rebateu, mas para o meio da área. E lá estava ele, também de cara para um gol vazio. Asa, com Lima, empatando, 1-1. E aos 49 minutos, último dos acréscimos, Lima de novo. Recebeu na área, ajeitou com facilidade, virou e bateu no cantinho. Asa de virada, 2-1. Bem, confirmando, o Asa é líder isolado com 9 pontos. Em segundo veio o Coruripe com 7 e em terceiro o Penedense com 6 pontos. Bem, o CRB estreou na Copa do Nordeste jogando fora de casa, no Castelão, lá em Fortaleza. O time não conseguiu mostrar bom futebol. Parecia sonolento, descompromissado. Resultado, quando o CRB pensou em acordar, já estava tomando uma goleada de 4-0 só no primeiro tempo. No segundo, o Ceará fez mais um e fechou o jogo com o placar de 5-0. Vamos ver então os gols dessa partida que foi disputada lá no Castelão. Olha só. A bola cruzada. E aí o Anderson, o zagueiro, fez 1-0 para o Ceará. E aí a bola arrumada para o Bill, que arrumou, fez o cruzamento para o Magno Alves, fazendo o segundo gol do Ceará, Ceará 2-0. O Souza, ex-jogador do CSA, do Botafogo, do São Paulo, do Grêmio, fez o cruzamento e o Bill fez o desvio, fazendo 3-0. Estava muito fácil, a defesa do CRB cochilando em campo praticamente. Aí o lançamento em profundidade e o Ricardinho fez o 4º gol no primeiro tempo. O placar da primeira etapa 4-0 para o Ceará. Ainda restava todo o segundo tempo. No segundo tempo, Felipe vacilou aí e o Magno Alves aproveitou para fazer o 5º e último gol. 5-0 a vitória do Ceará sobre o CRB. Uma vitória não esperada pelo Galo. O Galo volta ao campo amanhã, joga em Coruripe, cidade em que o CRB vai precisar mandar os seus próximos 3 jogos devido à punição, não é? Vai enfrentar o Potiguar, Potiguar que estreou vencendo o 13 em Mossoró pelo placar de 2-1 de virada.
A bola rolou para os clubes do grupo de CSA e CRB, também para os outros clubes que estão na Copa do Nordeste. Vamos então ver os gols. Pelo grupo C, o grupo do CRB, o Potiguar começou o jogo perdendo. Aos 10 minutos do segundo tempo, o 13 se aproveitou do cochilo da defesa e na tabelinha entre Técio e Jailson acabou saindo o gol. Foi o primeiro da Copa do Nordeste. Aos 35 minutos, falha da defesa do 13. Fabinho Cambalhota chutou forte, Gilson não segurou e no rebote, Railan empatou o jogo. No último minuto, bate e rebate na área do 13 e o atacante Vavá, ex-13, garantiu a vitória do Potiguar de virada 2-1 no Nogueirão. Em Sergipe, no Clássico Estadual, o Sergipe foi melhor que o Confiança e ganhou a partida por 2-1. Gols de Clóvis e Bruno Gaúcho. No finalzinho, já aos 45, Valdo descontou para o Confiança. 2-1 Sergipe. Já o Vitória, no seu último jogo no Barradão, que vai entrar em reforma, se despediu perdendo por 3-0 para o América de Natal. Em João Pessoa, pelo Grupo D, o Botafogo da Paraíba e Sport ficaram no empate. O argentino Frontini fez o gol para o Botafogo, 1-0, mas Felipe Azevedo empatou. Final, 1-1 no Almeidão. Pelo Grupo B, o grupo do CSA, o Santa Cruz venceu o Vitória da Conquista por 3-2. Natan e Raul colocaram o Santa Cruz na frente do placar. O Vitória da Conquista marcou ainda no primeiro tempo com Tatu. Mas no segundo tempo, Renan Fonseca fez Santa 3-1. O Vitória ainda tentou, mas apenas diminuiu com KT. E foi só Santa Cruz 3, Vitória da Conquista 2. Em Maceió, após preparação adequada e bons resultados nos últimos amistosos contra o 13, o torcedor do CSA estava confiante numa bela estreia jogando em casa. Essa é uma cena que deveria acontecer em todo jogo. Torcedores do CSA e do Bahia juntos e em harmonia. Ano passado, torcedores do Santa Cruz e do CRB brigaram nas arquibancadas do estádio Repelé. E por isso o Galo perdeu 3 mandos de campo nessa Copa do Nordeste. Mas na estreia do CSA nessa edição do Nordestão, a torcida promete que isso não vai acontecer. Seja lá quem for, a gente tá tudo junto em prol da paz e atrás dos seus clubes, né? Já fazia tempo que o torcedor azulino não sabia o que era ver o CSA jogando no Rei Pelé em um jogo oficial, desde o fim da participação do time na Série D do ano passado. Mas esse tempo só serviu para aumentar a saudade de ver o azulão entrando em campo. A expectativa é muito grande, hein? Vamos lotar aí o Trabichão para a gente vencer o Bahia, com certeza. Tinha torcedor que vinha fazendo festa e olha que o jogo nem tinha começado ainda. Esse cara estava tão empolgado que inventou até um novo verbo para realçar a possível vitória do CSA. A gente vai salvar Alagoas. Vitória hoje, meu amigo. Azulão! Bem, quando o jogo começou, o CSA mostrou que em casa, no Rei Pelé, não poderia dar moleza. Foi para cima do Bahia, em busca de uma grande vitória. Mas ninguém imaginava que o azulão faria um jogo acima do esperado, que aplicaria uma goleada histórica no prestigiado time da Boa Terra. Olé! Nem o mais otimista torcedor do CSA imaginaria que o primeiro tempo terminaria assim. O azulão entrou em campo com um time experiente na Copa do Nordeste. Do outro lado, o Bahia, um dos grandes da região. Mas os jogadores do CSA sabiam que favoritismo e tamanho de clube não poderiam intimidar. Nós temos que respeitar, porque é um time de tradição no Brasil, no cenário nacional, mas nosso time também tem qualidade. O CSA estava tão bem em campo que o goleiro Marcelo Lomba estava inquieto. Andava para lá, para cá, como se pressentisse que algo de ruim para o Bahia viria por aí. E veio uma bomba de Jefferson Maranhense. CSA 1-0. O torcedor baiano no Rei Pelé parecia não acreditar no que estava vendo. E não acreditou mesmo quando viu o Ederson cruzar e Mineiro completar para o gol. 2-0. A torcida azulina se irritou com as faltas marcadas pelo árbitro sergipano.
Mas quando Pedro Silva sofreu falta e Daniel Costa bateu com categoria, a arquibancada foi à loucura com o terceiro gol do CSA. No fim do primeiro tempo, os jogadores do Bahia não sabiam o que dizer. E quando perguntados sobre o que teria acontecido... Foi o que você viu, Na volta do segundo tempo, o CSA viu Rafinha diminuir o placar. E a apreensão tomou conta da torcida azulina. Mas depois do lançamento de Charles Wagner, Josimar tranquilizou a todos. Fechou o placar. CSA 4, Bahia 1. Depois disso, o comandante Canindé pôs em prática o resto da sua tática e mostrou a todo mundo que esse bom desempenho foi fruto de muito estudo. Graças a Deus pelas informações que eu obtive, pelas especulações em cima de sistema, maneira de jogar. E graças a Deus casou com o que nós tínhamos trabalhado. Ah, e o Bahia? O que aconteceu com o Bahia? Foi o que você viu,